Agradecemos por esse tempo aqui e pedimos nessa hora que o Teu Espírito fale aos nossos corações através dessa palavra, Deus. O Senhor ministre nas nossas vidas, nos instrua e, acima de tudo, venha nos dirigir para cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para executarmos a Tua vontade. A Tua palavra só tem sentido quando encarnada, não quando entendida de maneira intelectual. Que o Senhor nos leve a encarnar cada princípio da Tua palavra, porque só assim vamos manifestar a verdade de Deus, o Teu amor a esse mundo perdido, Deus. Faça isso nas nossas vidas, é o que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deixa eu situar você que está aqui pela primeira vez. A gente vem refletindo ao longo desses dias nos Evangelhos de Jesus. Passamos o Evangelho de Mateus, onde a gente enfatizou o ensino de Jesus, aquilo que a gente chama de ortodoxia, o ensino correto. E agora a gente entra no Evangelho de Marcos falando sobre a prática ministerial de Jesus. Aquilo que ele fez. Marcos fala muito mais do que Jesus fez do que daquilo que ele ensinou. Enquanto Mateus enfatiza muitos discursos, Marcos enfatiza a prática do ministério de Jesus. Então você ouviu aqui no primeiro dia o Mateus Viana falando sobre a prática de ensino, o ministério de ensino de Jesus, o ministério didático de Jesus. Na semana passada a gente falou aqui sobre a prática querigmática, a proclamação do Evangelho. O que esse querigma, essa proclamação deve abordar? O que a gente deve enfatizar quando a gente proclama o Evangelho da graça de Deus? E hoje a gente vai falar sobre a prática diaconal, sobre a diaconia, sobre o serviço. A diaconia tem a ver com serviço, a ideia de servir ao próximo. E esse texto que nós acabamos de ler, a gente vai ver alguns aspectos dessa dimensão do serviço na igreja, do chamado que nós temos para servir ao nosso próximo. Essa expressão diaconia, com o passar do tempo, ela foi perdendo o seu sentido original. Hoje a gente olha para a questão da diaconia, a primeira coisa que vem à nossa mente é fruto do atributo que a diaconia ganhou com a questão da institucionalização da igreja. Quando a gente pensa em diaconia hoje, logo vem à nossa cabeça zeladoria. É zeladoria de prédio, cuidar de prédio, abrir e fechar a igreja, servir a ceia, ver se o ar está ligado, chegar. A gente pensa em diaconia nessa perspectiva. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso faz parte também. Mas quando a gente olha para a diaconia na palavra de Deus, a gente vai ver que na Gênesis, no nascimento da diaconia, o que está atrelado ali é a questão social. É a ação social da igreja. É o cuidado com o pobre, é o cuidado com a viúva, é o cuidado com o órfão. Você vai lembrar comigo aqui que em Atos 6, quando os discípulos vieram para Jesus, a multidão veio para os discípulos dizendo que as viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas na hora da distribuição do alimento. Havia uma prática de ajuda ao pobre, mas as viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas, enquanto as viúvas judaicas estavam sendo lembradas. E aí, por conta desse problema econômico, que os discípulos vão dizer, olha, não é certo a gente negligenciar o ministério da oração e da palavra para cuidar disso. Escolham entre vocês 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, etc. Vai dando alguns atributos para que eles cuidem disso. Porque naquele tempo a prática da oração e do ensino era vista com muita importância. Como muitas vezes nós não vemos isso, mas os discípulos levavam a sério. Os apóstolos levavam a sério o ensino e a oração e o ensino das Escrituras. Então eles pedem, olha, levantem entre vocês pessoas cheias do Espírito Santo para cuidar dessa questão do atendimento ao pobre, à viúva, dessa dimensão da ação social da igreja. Então, na gênese da diaconia, está atrelado o sentido ali, é de ação social, é de cuidado com o pobre, é de cuidado com a viúva, com o órfão. E é claro que eles fizeram isso porque apenas reproduziram aquilo que eles viram em Jesus. Jesus expressou essa dimensão diaconal. Vocês se lembrar comigo, por exemplo, de um texto lá em João, onde fala daquela denúncia em relação a Judas, olha, quem come comigo aqui do pão, está molhando o pão nesse cálice, é aquele que há de me trair. E aí ele vira para Judas e fala assim, olha, o que você tem a fazer, faça depressa. E Judas então se retira, diz o texto que Satanás havia entrado em Judas, e Judas se retira a fim
de cumprir aquele propósito maligno que ele havia designado no seu coração de trair Jesus. E aí o texto vai dizer o seguinte, João 13, 26 a 29, que ele saindo, os discípulos pensaram que Jesus estava lhe dizendo para que Judas comprasse o necessário para a festa ou para que desse alguma esmola para os pobres. Como Judas era o responsável pela bolsa, pelos recursos, né? Jesus ele se importava tanto com o dinheiro que ele deixou Judas cuidar do recurso. Né? Curioso isso. E como ele era responsável por essa questão financeira, os discípulos aqui, olha, ele deve estar indo comprar alguma coisa para a festa. Ou então ele está indo dar uma esmola para os pobres, uma oferta para os pobres. Mas por que eles chegaram a essa conclusão? Porque isso era algo comum na vida de Jesus. Eles cansaram de ver Jesus cuidando do pobre, do aflito, por isso eles chegaram a essa constatação. Olha, Judas deve estar levando uma oferta para alguém, porque isso era típico na vida de Jesus. Era comum, aliás, isso é comum na Escritura toda, esse cuidado com o pobre, esse aspecto diaconal, ele está contemplado em toda a Escritura. Em Atos 6, a gente vê isso na igreja, mas isso está expressado na Bíblia, no Antigo Testamento todo, esse cuidado com o pobre. Isso foi se perdendo de um tempo para cá, e eu acredito que muito por culpa da nossa discussão política recente no Brasil, e eu vou entrar um pouco nisso mais para frente, e foi comum ouvir expressões do tipo assim, olha, a gente não tem que se importar com isso, afinal Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco. Você deve ter ouvido isso. Como se, quando Jesus falou, vocês sempre terão os pobres convosco, ele estivesse dizendo para nós, olha, não se importe com o próximo, não se importe com a necessidade do outro. Não se importe com isso, afinal o pobre sempre vai ter com vocês. Como se Jesus estivesse dizendo para a gente ser omisso. Como se Jesus estivesse justificando a nossa omissão e nos incentivando a viver olhando para nós mesmos. O que Jesus está falando ali naquele texto é muito mais sobre a nossa incapacidade humana de olhar para o propósito de Deus. Ele está falando muito mais da nossa natureza pecaminosa, egocêntrica, gananciosa, incapaz de promover justiça, do que do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus em Deuteronômio para o povo de Israel, e consequentemente para nós, diz o seguinte no capítulo 15, verso 4 e 5, Deuteronômio 15, 4 e 5. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e colocarem em prática toda esta lei que hoje lhes ordeno. Então qual é o ideal dele? Que não haja pobre no meio de vocês. Quando você olha para Israel, Deus distribuiu as tribos de uma maneira justa. E Ele estabeleceu leis, como por exemplo o jubileu, lá em Levítico 25, para que isso fosse suprido, para que a necessidade do outro fosse suprida, de modo que não houvesse essas diferenças muito grandes, para que houvesse mais equidade, justiça. Deus sempre se importou com isso. E aqui nesse texto de Deuteronômio ele está dizendo, olha, o ideal é que não houvesse pobre, que houvesse justiça. Porque se é um povo solidário, comprometido, isso não vai existir. Esse é o ideal de Deus. E a gente vê esse propósito logo no primeiro versículo desse texto de Marcos. A gente vê esse compromisso, essa preocupação de Deus em relação ao próximo no primeiro verso. Diz assim, versículo 1, naqueles dias outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que Jesus nos chama a ser corresponsáveis para com o faminto, para com o necessitado. Jesus, vendo que a multidão não tinha nada para comer, ele chama os seus discípulos e compartilha de uma responsabilidade para com eles. Jesus, olhando, ele se preocupa com a necessidade daquela gente. Esse povo está sem comer há 3 dias, eles não comem nada. Se eles forem embora assim, eles vão desfalecer no caminho. E Jesus então chama os discípulos e compartilha disso com eles. Compartilha dessa necessidade de suprir os famintos com os discípulos. Ele compartilha isso com a igreja, com cada um de nós.
Por isso, quando nós olhamos para a Escritura, a gente vai ver que ela sempre nos chama à ação, à proatividade, como se diz muito nos nossos dias. João, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 3, vai dizer o quê? Nós somos chamados para dar a vida pelo nosso irmão, assim como Cristo deu a vida dele por nós. Portanto, se você vê o seu irmão precisando de recursos materiais e fechar o seu coração, como pode habitar em você o quê? O amor de Deus. Aí ele vai dizer: filhinhos, não amemos de boca em palavra, mas em ação e em verdade. Tiago, no capítulo 2, vai denunciar a fé morta, que não é acompanhada de boas obras. Ou seja, a fé cristã precisa desembocar em boas obras, em cuidado para com o próximo, em olhar para a necessidade do outro. A parábola do bom samaritano mostra isso. Quando o fariseu pergunta lá sobre os mandamentos, Jesus resume: olha, ame Deus com a plenitude do teu ser e o próximo como a ti mesmo. Diz o texto, ele tentando se justificar, perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. O evangélico passou, viu o cara lá no caminho e não fez nada. Aí passou o católico, viu ele lá e não fez nada. Estou contextualizando aqui, né? Aí passou o homossexual e viu o cara no chão. E foi lá e acudiu ele. E Jesus disse o seguinte: quem foi próximo dele? Olha, aquele que cuidou dele, que ajudou ele. Ele falou assim: então, vai tu e faça o mesmo. Eu estou contextualizando aqui, às vezes você pode ter assustado com o que eu falei, porque o que Jesus falou para os caras foi um choque. Judeu tinha ódio de samaritano. Jesus colocou o samaritano como o bom mocinho da história, era um absurdo para o judeu. Eles já tinham uma rixa porque o judeu se achava aquele povo puro, né? Não se contaminaram com os outros povos, enquanto os samaritanos assim o fizeram. Tiveram relações com outros povos, então os judeus se achavam superiores. Mas para piorar o negócio, dizem que 19 anos antes do ministério de Jesus, um grupo de samaritanos entrou no templo e derramou ossos humanos ali no altar. Isso gerou tanto ódio no coração dos judeus que os caras terminavam a oração deles, diária, lançando uma maldição para um samaritano. Você vê tamanha rixa, rivalidade, o ódio que nutriam pelos samaritanos. Aí Jesus chega e coloca o cara como um mocinho da história. Você fala: é absurdo isso. A gente não pensa hoje nessa situação. E Jesus está dizendo: olha, próximo é quem olha para o outro e se responsabiliza por ele. Quem olha para o outro e não vê o outro como com indiferença no coração, mas se sente no coração uma responsabilidade. Se sente responsável pelo próximo. Não tem esse olhar que a nossa sociedade possui. Cada um com seus problemas, eu sigo a minha vida, eu estou procurando satisfazer aquilo que eu determinei no meu coração, eu quero cumprir os meus objetivos, os meus sonhos. Não! Jesus está dizendo: o próximo é quem olha para o outro de fato e assume a dor e o problema do outro. Mateus 7,12, Jesus resume a lei, né? Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam, porque nisso se resume a lei e os profetas. Curioso é que esse provérbio era dito na maneira negativa: não façam ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Isso aí já era um ditado conhecido, mas na forma negativa. Aí Jesus vem e coloca assim: faça ao outro aquilo que você quer que te faça. Porque ele não chama a gente para indiferença. Ele não chama a gente para deixar de fazer o mal. Ele chama a gente para promover o bem. E Paulo vai dizer em Romanos que a gente vence o mal com a prática do bem. Não é deixar de mentir apenas. É falar a verdade. Porque a verdade liberta, disse Jesus. Não é deixar de roubar. Mas Paulo vai dizer, e só trabalhar. Paulo vai dizer: não, é socorrer o pobre e o aflito. Efésios 4:28. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos. Podia parar aí, né? Estava excelente. O cara parou de roubar, agora ele está se sustentando. Ele vai dizer: não, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para ter como acudir o necessitado, o aflito. Então a graça pega o cara aqui e leva ele para o extremo da prática do bem.
E aí eu fico me perguntando, por que a gente não tem na nossa vida bem firme, bem convicto essa dimensão da teologia da filiação, de olhar o outro como filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Nós não sabemos quem são os filhos de Deus nesse mundo. Por isso a gente tem que tratar todo mundo como se fosse. Porque ninguém pode falar que o outro vai ser salvo. Você só pode falar a partir daquilo que você tem no seu coração. A testificação que você tem aí na sua vida. O Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas o Espírito testifica para mim que o Rafa é filho de Deus. Vai testificar para ele. E não testifica para ele que eu sou filho de Deus. Por isso que Jesus vai falar do joio e do trigo. Olha, deixa que Deus, nessa área, não condene ninguém, que você não é juiz, você não conhece as motivações do coração de ninguém. Não seja precipitado, deixa isso para Deus. Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Você pode responder a partir da sua própria vida. Então, nesse sentido, eu trato o próximo como se fosse filho de Deus. E aí eu pergunto para você, que é pai, que é mãe, qual pai e mãe em sã consciência deixa um filho passar necessidade? Olha, mesmo que o teu filho não faça por merecer coisa alguma, você pode até permitir que ele apanhe um pouquinho da vida, que ele aprenda. Mas eu duvido muito que um pai e uma mãe deixem que o filho morra. Você pode ter um filho que cresceu e deu muita cabeçada na vida, e experimentou muitas coisas ruins, sofreu demais. E você até entende que isso faz parte do processo natural de crescimento para ele despertar, ganhar maturidade. Mas eu duvido que em algum momento você não vai socorrê-lo. Você vai permitir que ele morra em miséria e sofrimento. Você acredita que um pai faz isso com um filho? Que permita que um filho passe isso? Por que a gente não tem essa dimensão? Não apenas relacionada à família biológica, mas não estende isso para a família humana. Porque a Bíblia diz que nós vemos do mesmo casal. Nós somos uma família, a família humana, a raça humana. Por que a gente não consegue passar, transmitir isso para o aspecto dessa família humana? Por que nós ficamos restritos apenas à dimensão biológica? E aí eu fiquei pensando, o que nos leva a perder essa mentalidade? E uma das coisas que eu acredito é o conformismo com o mal. É por isso que Paulo enfatizou, olha, não se conforme com esse século. Não se conforme com aquilo que é ruim. Não se conforme com os males da vida. Tem gente que vai se conformando com o mal e acaba se tornando cego. Aliás, a diabetes, se não for cuidada, ela gera cegueira, né? Quando a gente vai se acostumando com as mazelas, com o sofrimento, muita gente vai se tornando cego, insensível. A gente se acostumou a ver o cara lá na miséria. A gente se acostumou a ver esses contrastes e começou a achar isso normal. Tanto que a igreja nem trata isso como pecado mais. A igreja nem trata isso como mal. A gente acostumou a olhar pecado como coisas relacionadas ao sexo, ao tabaco e à bebida. A gente trata o pecado de modo seletivo. E a gente não trata a omissão, por exemplo, como um grave pecado diante de Deus. A ponto do profeta Ezequiel dizer, no capítulo 16, verso 49, que Deus destruiu Sodoma porque ela foi omissa em relação aos pobres. Tinha fartura, abundância, mas não socorreu os pobres à sua volta. Aí diz o texto, por isso eu vim e as removi dali. Por isso eu vim destruir aquelas duas cidades. Elas cometeram práticas abomináveis, ele vai dizer. Mas a principal denúncia é a sua omissão. Então a gente vai perdendo, vai se acostumando com as mazelas. Isso é visto, por exemplo, no nosso tempo pós-moderno, ou hipermoderno para alguns, em relação ao questionamento de valores, a questionamentos morais. A quebra com o contexto que a gente chamava de modernidade, onde havia um olhar objetivo, onde havia uma dimensão de uma ordem no mundo, de valores que a gente julga absoluto, com a perda desse olhar objetivo, a gente foi relativizando tudo. Por isso hoje se questiona muito essa questão da moral. Olha, isso aí é relativo.
A gente questiona uma ordem no mundo. A gente foi perdendo, inclusive, a dimensão daquilo que é natural para o ser humano. A gente questiona até o que é natural. E por que isso está acontecendo no Brasil, por exemplo? Porque a gente foi se acostumando com o mal. Quando a gente olha para a ideologia gramsciana, presente nas faculdades, nas escolas, por exemplo, você vai ver que é um questionamento sério a instituições, como a escola, como a família, como a igreja, julgando que essas são criações burguesas. E porque elas são criações burguesas, elas precisam ser destruídas. Isso está acontecendo e hoje esses sinais estão se evidenciando cada vez mais no Brasil. Tem que se destruir tudo aquilo que foi construído anteriormente, como se tudo isso não tivesse algo bom. Eles esquecem que foi por causa da igreja, do cristianismo, que a mulher no Ocidente é tratada com mais dignidade do que no Oriente. Por mais que existam ainda situações de machismo, por mais que isso esteja presente, você pode ter certeza que aqui a mulher é tratada com muito mais dignidade. Isso não se deve a Gramsci, a Marx, isso se deve ao cristianismo. Você pode olhar que aqui, embora ainda exista a escravidão, ela está oculta, mas ela é ilegal. Isso foi por causa da igreja. Foi por causa de um homem chamado William Wilberforce, lá na Inglaterra, que começou isso aí. Que startou a abolição da escravatura. Que disse que era desumano tratar alguém como eles tratavam. Isso aí é cristianismo. Isso aí não é ideologia humana, isso é cristianismo. Eles esquecem que as conquistas vieram por causa de cristãos. E começam a querer destruir tudo aquilo que foi construído e foi visto por décadas, por séculos, como algo que é absoluto. Bom, isso numa dimensão. Isso olhando para um sistema. Se a gente olhar para o outro sistema, a gente vai ver a absolutização do mercado. O mercado, no outro sistema, é um Deus para o mundo. Vale qualquer tipo de sacrifício, desde que em favor do mercado. E aí a gente norteia a nossa vida pelos princípios de individualismo, de ganância, de competitividade exacerbada. E a gente vai justificando essas coisas, vai justificando a pobreza e esses males ao nosso redor. A gente vai se acostumando com essas coisas, vai achando que isso é natural. A gente se conformou aos males, a ponto de a igreja dos nossos dias contemporânea, ela se tabula por valores pagãos e não mais pelo Evangelho de Jesus. A gente acha que uma igreja de sucesso é uma igreja cheia de gente, uma igreja poderosa, rica, com influência política. A gente acha que isso é valor para a igreja hoje. E não solidariedade, não relacionamento, não pastoreio mútuo. A gente está perdendo aquilo que é valor do Evangelho. E é por isso que Paulo diz, olha, não vos conformeis com esse século. A gente é chamado para andar em conformidade ao Evangelho de Cristo Jesus. Então Jesus está chamando os discípulos no primeiro lugar e compartilhando aquilo que está no coração de Deus. Está compartilhando a lógica de Deus. Vocês precisam se responsabilizar por aqueles que sofrem. Mas no verso 2 diz assim, tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se no primeiro verso ele compartilha a lógica do reino, compartilha o ideal de Deus, responsabiliza a igreja, no verso 2 ele compartilha o coração de Deus. No primeiro ele fala daquilo que é correto a fazer. No segundo ele fala do correto a sentir. No primeiro ele fala de ortodoxia, de ortopraxia, de entendimento correto e prática correta. Mas no segundo verso ele fala de sentimento correto. O texto diz que Jesus foi movido de compaixão. Jesus foi movido de compaixão. Ele sofreu junto com o outro. A ideia grega para sentimento, há 4 expressões interessantes que falam do pathos, do sentimento. A ideia da apatia, da antipatia, da simpatia e da empatia. A antipatia é você ter aversão para o sentimento do outro. É o outro estar alegre e você ficar indignado e revoltado com a alegria dele. É o outro estar triste e você ficar feliz pela tristeza dele. Isso é antipático. Você fica alegre pela desgraça do próximo. Ou fica enfurecido pela alegria dele. Aí tem a apatia. A apatia é indiferença. Se o
o cara está feliz, não faz diferença para você. Se o cara está triste, também não faz a menor diferença para o cara. Eu creio que a nossa sociedade transita muito nesse aspecto da apatia, da indiferença. Mas aí tem uns que migram para a simpatia. Você entende a dor do outro. O cara está doente, perdeu o avô, e você fala, eu sei o que é isso, eu perdi meu avô um tempo atrás, eu estou entendendo a tua dor. E isso já é uma coisa boa. Mas o que Jesus promove é a empatia. Você não apenas entende a dor do outro, você entra na dor do outro. Empatia é você entrar no sentimento do outro. É você fazer da dor dele a sua própria dor. É você fazer do sofrimento dele o seu próprio sofrimento. E trabalhar para reverter aquela situação. É para isso que Jesus nos chama. O combustível do ministério de Jesus foi a compaixão. Jesus olhou para essa multidão e teve compaixão dela, porque ela 3 dias não comia. Num outro texto, ele olha para a multidão e tem compaixão porque elas eram comovidas sem pastor. Em um outro texto, ele está andando e vê uma viúva trazendo seu único filho. E diz o texto, Jesus se compadeceu dela. Sofreu com ela. E por isso ele toca no caixão e fala, menino, levanta. Olha, o menino ressuscita. Porque o problema daquela viúva se tornou o problema de Jesus. E Jesus chama a gente para fazer do problema do outro o nosso problema. Do sofrimento do outro o nosso sofrimento. É isso que Jesus está compartilhando com os discípulos. E é isso que tem que mover a igreja. O Mateus falou com muita propriedade, quando falou sobre o ensino de Jesus, falando que uma coisa é a gente imitar alguma atitude dos líderes ou do próprio Jesus. Se eu mandar você levantar a mão, lembra que ele falou? Você vai levantar, mas é porque eu falei. A outra coisa é você ser impelido a fazer algo. E é isso que o Evangelho faz, quando diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É você reproduzir, externar algo bem fundamentado no teu interior. Algo bem resolvido no teu interior. Um insight, uma perspectiva que você tem correta da vida e você externa isso. Mas vem daquilo que já está estabelecido no teu coração. Você só reproduz aquilo que está lá dentro do teu coração, do teu interior. A ideia de algo que vem das entranhas. Porque a obra começa de dentro para fora mesmo. É por isso que Pedro, quando viu o paralítico, ele pediu uma esmola, disse o quê? Eu não tenho nem prata, nem ouro. Eu estou tão lascado como você, sou pobre igual você, eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A gente só pode transmitir o que tem. Se a gente tem virtude no coração, a gente vai transmitir essa virtude na vida do outro. E é o que Jesus está dizendo para nós. Tende em vós, Paulo vai dizer, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bom, então ele compartilha o pensar de Deus e compartilha o sentir de Deus com os discípulos e com a igreja. Mas depois esse texto fala que Jesus alerta sobre a urgência da situação dos famintos. Olha, esse pessoal faz 3 dias que não come nada. Se eles forem embora assim, eles vão desfalecer no caminho. Esse pessoal vai desmaiar, não vai aguentar voltar para casa. Betinho, que foi um cara que trabalhou muito com ação social no Brasil, ele vai dizer assim, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. E aí eu volto para aquilo que eu disse na introdução dessa discussão política no Brasil. É evidente que tem que ser feita uma crítica ao assistencialismo no Brasil. É claro que a gente tem que criticar isso porque isso se tornou uma maneira de populismo, de se manter no poder. Mas a gente não pode jogar fora o bebê com a água da banheira, né? A gente tem que entender que tem situações que carecem de obras filantrópicas, de obras de misericórdia, como Jesus disse. Jesus fala de obras de misericórdia e de justiça. Obras de misericórdia, elas fazem parte. Tem lugar que se o cara não comer, vai morrer. Precisa mesmo de cesta básica. Precisa ser socorrido porque está numa situação de desespero. E Jesus entendeu isso. Olha, se esses caras não comerem agora, eles vão desfalecer no caminho. A gente precisa entender que há situações assim. É claro que é necessário força de vontade. Mas a gente não pode usar exemplos solitários para fazer isso
algo que se adequa à realidade de todo mundo que sofre. Para um Joaquim Barbosa, tem um monte que não dá certo. Porque a gente olha sem levar em conta a singularidade humana. A gente fala assim, o cara era pobre e venceu na vida. Por que esses pobres não vencem? Porque às vezes ele era pobre economicamente, mas talvez ele foi rico na estrutura familiar dele. Enquanto outros não têm estrutura familiar alguma. Enquanto outros foram privados tanto do necessário que sofreram de retardamento mental. E a gente sabe como isso altera a capacidade humana das pessoas conquistarem. No México, foi feita uma pesquisa algumas décadas atrás. Deixa eu ler para você. Eles constataram que crianças com menos de 5 anos, gravemente desnutridas, possuíam um QI 13 pontos mais baixo do que crianças com alimentação adequada. Um alto grau de desnutrição produz lesões cerebrais irreversíveis. E a gente não leva em conta essas situações, que não é apenas a questão da ausência econômica, dos recursos financeiros, mas às vezes tem gente que está sendo privada de um monte de coisa, de família, de apoio. E a gente não leva em conta essas coisas. Não dá para generalizar. Então Jesus está falando, olha, você precisa levar em conta. Tem gente que está numa situação de urgência. E é por isso que nós falamos aqui na semana passada que a proclamação querigmática, o anúncio do Evangelho, ele prioriza quem está em situação de urgência. Porque eles estão sendo privados do básico para a vida. Não só da graça, mas do básico. Não são gente. Estão sendo privados de ter o necessário. Estão privados de ser gente, de ter dignidade. Então Jesus está falando de urgência aqui para nós. E a gente não pode entrar então nesse discurso que muitos têm entrado, né? Extremar o discurso. Ou seja, já que estão usando isso de maneira errada, vamos parar com tudo. Deixa morrer de fome. Deixa se lascar. É mais ou menos o discurso de muita gente. Aliás, tem cristão muito intelectual que inclusive está discutindo hierarquia de missão. O que a gente tem que fazer? Pregar o Evangelho ou dar de comer para quem tem fome? Não, o mais importante é pregar o Evangelho. Eu compartilhei isso com o Danilo uma vez. Se entrar numa discussão dessa, numa casa que o cara está em situação de miséria, só mostra que isso está vindo de quem está no gabinete pensando e não de alguém que está lá presente. E como é que você entra na casa de um miserável e pensa, olha, o que eu vou fazer agora? Dar comida ou pregar o Evangelho? Eu vou pregar o Evangelho. Não existe essa hierarquia. Você vai dar comida e vai pregar o Evangelho. Você vai fazer a missão de Deus. A gente não pode entrar nesse discurso. Em Atos, você vai ver que o querigma, a proclamação, o anúncio verbal e o martírio, o testemunho, que contempla as boas obras, eles andam juntos. Eles caminham de mãos dadas. Então vale a pena a gente ressaltar essa frase do Betinho. Quem tem fome, tem pressa. Mas aí a gente vê que Jesus é um cara muito equilibrado. E a igreja, a estrutura que a gente vê, o projeto de Deus contemplado na Escritura mostra esse equilíbrio. De um lado ele fala de urgência, ele fala, não trata todo mundo igual. Tem gente que precisa desesperadamente de comida. Mas por outro lado, Jesus mostra a importância da organização no processo diaconal. Ele fala assim, manda o povo se assentar. 4.000 pessoas se assentam. Se você olhar os outros textos, eles fazem um círculo com 50, 100 pessoas. Jesus vai organizando a coisa. Organiza o pessoal, agora distribui o alimento. A obra de Deus não é feita de qualquer jeito, relaxadamente. Não é sair fazendo sem estrutura nenhuma. Então, se por um lado, a gente não tem que fechar os olhos para tudo e deixar de ajudar o outro, por outro, a gente não pode cair numa situação em que o outro vai se tornar um oportunista. Que é o que acontece no Brasil, infelizmente. Tem muito oportunista. Tem muita gente vivendo disso, desses bolsas, desses programas do Bolsa Família. Ele perdeu o caráter, aliás, ele nunca teve, né? Dizem que era para ter um caráter emancipatório. Ele tem um caráter assistencialista. O cara se torna um dependente.
Então o questionamento não é acudir, o questionamento é tornar o cara independente. É não gerar emancipação, autonomia. E aí Jesus está falando de organização. Eu disse aqui que a igreja já tem esse programa no Novo Testamento. Você vai ver que tinha esse programa de cuidado com a viúva. Isso aí percorre o Novo Testamento, aliás, desde o Antigo Testamento. E aí olha que curioso. Eu gostaria que nesse texto você abrisse comigo. 1 Timóteo 5:3. 1 Timóteo 5:3. E aí a gente vai ver essa organização. O pessoal estava acudindo o pobre ou aflito, mas tinha organização. Justamente para não incorrer no erro que o nosso governo incorre. Todo mundo encontrou aí? 1 Timóteo 5:3? Diz assim: dá toda atenção a qualquer viúva que não tem mais ninguém que cuide dela. Mas se ela tiver filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar bondade no seu lar e recompensar os seus pais cuidando deles. É isso que agrada a Deus. A igreja acudia as viúvas, mas Paulo está estabelecendo aqui um critério. Olha, a primeira responsabilidade é da família. Se essa viúva tem família, eles começam a demonstrar graça no lar deles. Por isso que ele vai dizer nesse mesmo texto: quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Quem não cuida dos seus é pior que o incrédulo e negou a fé. Aí ele continua aí no verso 9: nunca seja inscrita nesse programa social da igreja viúva com menos de 60 anos, e só que tem sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso aprenderam também a andar ociosos de casa em casa, e não só ociosos, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. É fofoqueira aqui. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa. E não tem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras, e não se sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que deveras são viúvas, as que de fato são viúvas. Ou seja, ele estabeleceu um critério: viúva tem que cumprir esse critério aqui. Se até hoje ela demonstrou fé genuína, se de fato ela tratou os santos com bondade, se ela não tem parentes que possam cuidar, e vocês atendam ela. Se do contrário, menos de 60 anos, tem parentes, não cumpre isso aqui, deixa para a família, que a igreja não se sobrecarregue. Aí os Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, capítulo 3, verso 10, ele diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, e se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que algum dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ou seja, tinha um pessoal em Tessalônica que falou assim: Jesus está voltando, já que ele está voltando, para que trabalhar? Está voltando mesmo, vamos ficar aqui de boas, né? Como que é? O pessoal está falando hoje? Tudo tranquilo e favorável. Está tranquilo e favorável, vamos ficar aqui. Jesus está voltando. Para que trabalhar? Aí Paulo pega e adverte os caras: se eles não querem trabalhar, então ele também não come. Eles não vão ficar desfrutando daquilo que os outros estão fazendo se eles não querem trabalhar. O Evangelho não ensina isso, é o que Paulo está alertando aquele povo. Então a gente vê o equilíbrio. De um lado tem gente com urgência, não pode ser generalizado toda a situação dos pobres. Mas por outro, tem organização e critério para a gente não criar oportunistas, para a gente não dar margem para que cresça a gente oportunista. Quinto, Jesus nos manda socorrer o pobre a partir daquilo que a gente tem. Ele diz no texto: olha, eu estou com pena estou com compaixão dessa multidão, vão desfalecer.
E aí os discípulos falaram: onde é que a gente vai arrumar pão aqui nesse deserto para esse povo? E Jesus disse: o que é que vocês têm? 7 pães. Então dá os pães. Ele ora, agradece e manda os discípulos compartilharem o pão. É curioso isso, gente. Ele começa a falar assim: olha, faz a partir do que você tem. Tem muita gente que quer servir a Deus e fala assim: olha, quando eu tiver isso, eu vou servir a Deus. Quando eu me formar teologicamente, eu vou servir a Deus. Quando eu tiver o conhecimento acadêmico adequado, eu vou servir a Deus. Quando eu tiver recurso financeiro superabundando na minha vida, eu tiver riqueza, prosperidade, aí eu vou doar, vou ajudar todo mundo que eu puder, eu vou jogar na Mega Sena para ter dinheiro, para eu poder dar para o mundo. Eu já ouvi isso direto. E Jesus está dizendo: o que você tem? É isso só? Então começa com isso. Começa com o que você tem. Para de postergar o que Deus te pede. Começa agora a fazer, a partir do que você tem, do dom que você já tem. E você não precisa esperar Deus falar: oh meu servo amado, eis que vos envio. Ele já está falando para nós: olha, eu te chamei para pregar o Evangelho, para alimentar o pobre. Ele já sabe, tem coisa que já está revelada na Escritura para nós. Eu não preciso ouvir uma voz celestial dizendo: oh meu filho amado, eis que te envio a rua tal, na favela tal, lá você encontrará um pobre na barraca tal, e você vai bater naquela... Não pode acontecer isso, não estou falando que não possa. Jesus falou com o Ananias, para ele encontrar o Paulo. Tem esse processo também, mas tem coisa que está clara, evidente. Ele já está encorajando a gente: começa com o que você tem. Que dom que você tem? E exerce o dom. Quanto de recurso você tem? Usa o que você tem. Começa fazendo a partir do que você tem. Afinal de contas, andar com Deus não é depender de dinheiro, é depender do poder dele. É depender da provisão dele. A gente tem que parar de ser uma igreja que só faz quando está em situação de conforto. A gente aprendeu a confiar na estrutura, confiar no dinheiro, no recurso. Afinal, quem é Deus na nossa vida? Afinal de contas, a nossa fé está projetada onde? Está projetado em Mamon ou está projetado em Yahvé? Está projetado no recurso ou está projetado no Jesus de Nazaré? Que disse para os discípulos: eu vos envio, não levem bolsa, nem sandália extra, nem túnica extra, não leva dinheiro, vai dependendo de que aquele que vos enviou vai cuidar de vocês. Ele está ensinando para os discípulos fé. E aí eu termino com o último ponto. Jesus nos encoraja a abraçar a causa do pobre, crendo na provisão divina. Quando eles começam a distribuir, diz o texto que todo mundo comeu, se fartou e ainda sobrou. Quando a gente ousa depender de Deus, a gente vê provisão de Deus. Quando a gente para de andar confiando na força do nosso braço, no nosso intelecto, na conta bancária, a gente vê provisão de Deus. Quando a gente acata a ordem de Deus, a gente vê provisão de Deus. Não é sair fazendo maluquice em nome de Deus, é acatar a ordem de Deus. Foi Jesus que falou para os discípulos: entreguem o pão. Se Ele dá desafio para nós, Ele vai dar provisão para nós. Se Ele dá compromisso para nós, Ele vai fazer superabundar a provisão para suprir esse compromisso. É isso que a gente precisa entender. Há um milagre no compartilhar. A Escritura revela que há um milagre nesse compartilhar do pão. Há um milagre extraordinário nisso. Eclesiastes 11, 1 e 2 vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Há uma versão que diz: dá generosamente, porque os teus dons reverterão mais tarde a teu favor. Reparte o que tens com muita gente, porque nos tempos vindouros poderá vir a necessitar de muita ajuda. Ou seja, promova uma relação de solidariedade, de compromisso. Porque no dia que você precisar, pode ter certeza que para quem você estendeu a mão, Ele vai estender para você. Ou Deus vai colocar outro para estender a mão para você. Cultive uma cultura de graça, de generosidade, é o que a Bíblia está dizendo. Provérbios 19, 17: quem dá aos pobres empresta a Deus,
o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Elias falou para a viúva: o que você tem? Eu só tenho esses gravetos aqui, um pouquinho de farinha, vou fazer um bolo, vou comer e esperar a morte. Faz primeiro um bolo para mim. Porque assim diz a palavra do Senhor: não faltará farinha na tua casa, azeite não vai faltar. A mulher ouve, faz e vê a provisão. Ela obedeceu a palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos: entreguem o pão. Os discípulos obedeceram uma palavra de Deus e viram a provisão. Jesus disse para os serviçais no casamento: pega essa água aqui e leva lá para o mestre Sala. Mas é água. Leva lá para o... Mas é maluquice. O cara está esperando vinho. Leva para ele. Você pode não entender as ordens de Deus, mas se a gente obedecer, a gente vai ver o milagres acontecendo, vai ver a provisão de Deus, vai ver a mão de Deus operando nas nossas vidas, especialmente através de nós, porque o propósito de Deus é agir através de nós. Então Jesus, nesse texto, ele compartilha a mente de Deus e o coração de Deus. Ele fala de agir corretamente, mas também de sentir corretamente. Ele fala que a gente tem que olhar o outro, entender a urgência da situação do outro, mas ele fala: não faz de qualquer jeito, tem critério, tem que se organizar. E ele conclui dizendo: começa com o que você tem, mas creia que a partir disso você vai ver a provisão de Deus. Jesus não orou arrancando labareda, fogo do céu: oh Jeová, eu creio na tua provisão. Ele deu graças, como que dizendo: se você trouxe isso, eu sei que isso vai dar, vai sobrar. Se você colocou isso na nossa mão, eu sei que um milagre vai acontecer, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor há de prover um caminho para que essa gente seja alimentada. É isso que o Evangelho nos desafia. Eu gostaria de convidar você aí no teu lugar, não precisa ficar de pé, fechar os teus olhos, chamar uma pessoa aqui, a gente vai ministrar um cântico. Eu gostaria que você deixasse que essa mensagem entrasse no teu coração. Algo que revela o propósito de Deus para as nossas vidas, esse chamado de Deus para nós, que é agir não só em nosso favor, mas através de nós. Bem, Senhor, te damos graças pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor tem propósitos maiores do que os nossos propósitos. Planos maiores do que os nossos planos. Obrigado porque esse propósito Teu é fazer com que saiamos de nós mesmos. Que não sejamos presos, aprisionados pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso individualismo. Senhor, não tem um propósito apenas de nos levar salvo para o reino, para a era que há de vir, para a eternidade. O seu projeto não é de pós-morte para nós. O seu projeto começa agora, na nossa existência. É nos libertar do pecado, mas nos libertar de nós mesmos. É nos libertar de uma vida mesquinha. É nos libertar para que vivamos o Teu ideal, e o Teu ideal contempla olhar para o outro, para o nosso semelhante, para o nosso próximo. E o Senhor nos desafia a fazer com aquilo que nós temos, com os nossos dons, talentos e recursos, mesmo que esses sejam limitados,
Porque quando colocados diante de Ti, o Senhor estende a Tua mão de graça e misericórdia. E faz a provisão vir. O Senhor traz graça sobre nós. Que nesses dias o Senhor coloque fé no nosso coração. Fé, coloca fé nas nossas vidas. Que venhamos a parar de olhar para os falsos deuses desse mundo e olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé, o nosso provedor. A nos colocarmos debaixo dos Teus cuidados, crendo que o Senhor sabe para onde vai nos conduzir. O Senhor sabe melhor do que cada um de nós, onde nós devemos trilhar, o caminho que nós devemos percorrer, Senhor. Faz isso nesses dias, Pai, que nós Te pedimos. Amém. pé, encerrar esse momento. Jesus disse que o grão de trigo tem que cair e morrer para dar fruto. A gente é chamado para morrer. Jesus nos chamou para morrer. A oração da criança é: Pai, me dá alguma coisa. Mas a oração da maturidade na fé é: Pai, mostra o que o Senhor tem para fazer através de mim. Eu não quero que o Senhor fique me abençoando. Eu não fui chamado para isso. Eu quero ser um abençoador.
Eu quero ir além, eu quero aprender como o Senhor, que mesmo sendo Deus, se entregou por mim. Mesmo sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O chamado é para morrer, irmãos. É para morrer. Para que os frutos sejam vistos nas nossas vidas e através de nós. E Deus venha nos dar sabedoria. A gente tem alguns projetos para fazer enquanto núcleo, na área social. Quero muito fazer isso. E eu falo isso, que eu preguei hoje é para mim mesmo. A gente fica postergando porque falar não tem recurso, a gente está conseguindo nem andar sozinho e tal. Mas eu quero começar a fazer, crendo que Deus vai trazer provisão. Se for para ser uma igreja institucional que só se reúne de domingo, meu irmão, eu vou para minha casa, fico lá. Eu quero ser alguém que faz diferença na vida de quem precisa. Eu queria, a ideia nossa como núcleo, de quem começou o núcleo, é a gente ter recursos para ajudar pessoas e não para colocar em instituição, em prédio. A gente não quer nem ter prédio. Lógico que no prédio a gente tem que fazer frente aos custos do prédio, mas Deus chamou a gente para abençoar pessoas, não estrutura. A igreja hoje está gastando recursos com estrutura, ao invés de gastar recursos com gente. E é isso que a gente tem no coração de fazer. E eu peço que Deus dê sabedoria e discernimento para nós, e coragem acima de tudo para começar a fazer. Amém? Deus abençoe a tua semana. Dá um abraço aí no teu irmão. Que você tenha um excelente domingo.